Olá, meu nome é Adriana de Freitas e agora eu quero partilhar com você um pouquinho a minha experiência com a adoção. Eu me casei no ano de 2005 e os nossos planos era que nós tivéssemos já os nossos filhos. Só que devido a algumas enfermidades como a endometriose, ovário com policistos, esse sonho precisou ser adiado. Até depois de nós passarmos por vários médicos e todos com diagnósticos de infertilidade, que não havia possibilidade de nós termos os nossos filhos, nós decidimos entrar na fila da adoção. Embora esse sonho já estava no meu coração, mesmo antes de eu me casar, eu sempre olhava as histórias de adoção e achava muito bonito, achava assim um gesto de amor muito grande e tinha isso no meu coração, mas não imaginava que eu viveria essa emoção da adoção. Então, em abril do ano de 2011, eu e o meu esposo fomos ao fórum da nossa cidade aqui de Rolândia e entramos nessa fila da adoção. Preenchemos os nossos papéis e colocamos no coração de Deus, porque nós sabemos que a espera é longa, mas nós permanecemos fiéis. Tínhamos as reuniões com a psicóloga, promotor, passávamos pelos cursos com os outros casais que estavam também na fila e esperamos, porque não tínhamos mais o que fazer. Preenchemos o nosso cadastro, colocamos e ficamos então na espera da tão sonhada chegada do nosso filho ou da nossa filha, porque no nosso cadastro nós colocamos que poderia ser menino ou menina. E o nosso primeiro cadastro foi de 0 a 3 meses. E muitos diziam para nós que nós não íamos conseguir, muitas pessoas, porque era impossível que chegasse para nós uma criança nesse período de 0 a 3 meses. Mas nós permanecemos, até que no último curso que nós fomos fazer, a psicóloga ela acabou nos convencendo de nós mudarmos o nosso cadastro, mas eu deixei o 0. Porque era um sonho do nosso coração e eu coloquei nas mãos de Deus, sabia que algo Deus ia fazer. Então nós deixamos o 0, ficou de 0 a 3 anos. O nosso período de tempo na fila da adoção foi de 6 anos. Até que no dia 17 de janeiro do ano de 2017, nós recebemos a tão sonhada ligação. Era numa quarta-feira, por volta das 19 horas, eu recebi a ligação do fórum. A psicóloga Lívia, ela me ligou e disse: Adriana, vocês são os próximos casais da fila e temos uma criança dentro do seu perfil. E ela então perguntou para nós, né, se nós queríamos. Eu na hora nem quis saber o perfil da criança, eu já na hora imediatamente disse para ela: sim, eu quero. E depois que eu me acalmei, porque na hora foi uma emoção muito grande, foi às 7 horas da noite, ela falou: olha, então amanhã você vem aqui no fórum que nós vamos conversar e eu vou te mostrar quem é a criança. Na minha cabeça, eu já voltaria com a criança para casa, mas ela disse que não, que nós íamos conversar, ela me mostraria quem é a criança, me passaria todas as informações e depois então nós íamos decidir se nós queríamos ou não para poder levar o nosso filho ou a nossa filha para casa, porque até então eu não sabia o que era. A noite da quarta-feira demorou muito para passar, foi uma das maiores noites da minha vida, mas na quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu e meu esposo fomos ao fórum da cidade de Rolândia. Ali estava a psicóloga Lívia, a psicóloga Laura, que nos acolheu, nos amparou, nos orientou, e ela então passou para nós que tinha disponível essa criança, que era o Felipe. O Felipe tinha 13 dias de vida e ela me mostrou então uma foto dele. Nós não vimos o Felipe na quinta-feira, mas ela me mostrou uma foto. E ali eu tive a certeza que o Felipe era o nosso tão sonhado filho. Era o Felipe que Deus tinha preparado para nós. Eu queria já buscá-lo, mas não podia. Precisava então de uma autorização para ele ser retirado da casa-abrigo. Então nós precisamos passar pelo promotor, pelo juiz. Ele fez esses documentos, foi para a casa-abrigo e nós tivemos que esperar mais uma noite, outra noite longa.
E na sexta-feira, às 4 horas da tarde, dia 20 de janeiro de 2017, nós estávamos no fórum e fomos buscar o nosso filho. Nós estávamos na sala, junto com a Lívia e com a Laura, e bateu na porta e uma outra pessoa abriu e era a assistente social da Casa Abrigo com o Felipe nos braços. O Felipe estava enroladinho numa manta verde, me lembro como se fosse hoje, né? Enroladinho numa manta verde, e ela falou assim para mim e para o meu esposo: eu vim trazer um príncipe. E naquela hora que eu abri aquela manta, eu encontrei o meu príncipe Felipe. O Felipe estava então com 15 dias de vida e foi lindo porque ele estava chorando. E quando ela colocou ele nos meus braços, imediatamente ele parou de chorar. Naquela hora foi muito mais do que uma confirmação que o Felipe era meu filho, né? E quando, há 9 meses antes dessa data, eu estava rezando e Deus colocou no meu coração que era para eu rezar, porque talvez o meu filho já tinha nascido, ou talvez o meu filho ainda ia nascer, e eu não tive dúvida e comecei a rezar o ofício de Nossa Senhora. E depois eu fui perceber que o mês que eu comecei a rezar o ofício foi o mês da concepção do Felipe. Então, durante os 9 meses em que o Felipe foi concebido, o Felipe ele foi entregue de uma forma legal. A gestora dele procurou, né, o fórum da cidade, ela foi amparada, ela foi orientada. Então o Felipe ele não foi maltratado, ele não foi jogado, ele não foi deixado, ele foi entregue de uma forma legal, ele foi cuidado durante a gestação. A gestora dele fez todo o processo de pré-natal. E eu não tenho dúvida que nesse tempo em que eu, humanamente, não pude gerar o Felipe, Nossa Senhora gerou ele para mim. Então, dia 20 de janeiro, nós pegamos o Felipe. E foi uma sensação única, inexplicável, uma sensação de que valeu a pena esperar os 6 anos para receber o Felipe nos nossos braços.